Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez um programa Saúde, Sempre Saúde. Daqui a pouco no programa falaremos sobre a sarcopenia. Esperamos por você. Sarcopenia, você sabe o que é? Hoje a sarcopenia, que é o tema do nosso programa, nós vamos abordar a deficiência de proteína na musculatura. Você pode falar um pouco mais, Fabrício, da sarcopenia em si? O que acontece nessa fibra muscular que cursa muitas vezes com o idoso, com essa dificuldade muscular, dificuldade de andar, dificuldade de atividade física? O que você tem para falar para o telespectador? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, você, telespectador. Eu resolvi essa questão de falar um pouco mais sobre a questão da sarcopenia. Essa semana eu atendi um idoso, muito deficiente nessa questão muscular, A fibra muscular, os músculos, eles são formados pelos sarcômeros, pelas proteínas, E essa diminuição proteica, essa atrofia da fibra muscular, isso pode alterar muito a fisiologia principalmente da pessoa idosa, sedentária, Ainda mais nesse período que a gente está vivendo, pandêmico, aí, de confinamento. Então, muitas pessoas estão perdendo massa muscular. Então, essa cliente ela me procurou por dores difusas no corpo, Então, você vê que aquela pessoa, o corpo dela já não responde da mesma maneira. Ela foi submetida ali a alguns exercícios que ela viu na internet e ficou toda dolorida durante mais de 3, 4 dias. Então aquela pessoa ela já tem uma diminuição muito grande da massa muscular, da parte proteica, da alimentação. A gente vai falar um pouquinho hoje da parte hormonal. Então tudo isso em deficiência estava levando aquela pessoa a uma sarcopenia. Então hoje eu achei interessante trazer isso para vocês, porque hoje muita gente está sedentário hoje em casa, Lembrando vocês que sarcopenia não quer dizer muito em baixo peso, Às vezes a pessoa pode ter um peso alto, Raquel? Sim. Porém uma massa muscular muito débil, Então, fala um pouquinho, Raquel, da sua parte. Da minha parte. Lembrando que o idoso já tem um déficit, a dificuldade de absorção, principalmente de proteínas, principalmente pelas debilidades do trato gastrointestinal. E um dos problemas que mais tem o idoso é a falta de vitamina B12. Toda vez que me falta B12, a minha absorção no trato gastrointestinal fica muito comprometida. Então, ao longo do tempo, a sarcopenia não acontece da noite para o dia. Isso é um processo, principalmente naquele idoso que não teve o hábito da atividade física desde jovem, Ele vai diminuindo as atividades até ele ficar totalmente parado. Hoje, dentro da longevidade saudável, da medicina integrativa, da osteopatia, a gente trabalha muito a pessoa para que no final da vida dela ela tenha mais autonomia. Você consiga correr, você consiga subir um lance de escadas. O que a gente vê na prática não é bem isso. As pessoas ficam muito na mão de cuidadores ao final da sua vida. E isso não é interessante. Eu acho que ninguém quer um final de vida você totalmente dependente de alguém. Então e às vezes muito medicamento alopático. E muito medicamento. E quanto mais medicamentos químicos, mais difícil se torna a vida do idoso. Então o que a gente tem trabalhado muito? Trabalhado muito a reposição de aminoácidos. Esse músculo precisa de aminoácidos. Hoje a gente tem como otimizar, essa parte muscular. Tem atividade física também direcionada, tem que ser uma atividade direcionada para esse fim. E a gente hoje tem muito recurso para evitar que justamente essa pessoa, ao final, se torne um idoso com essa situação de não conseguir ir ao banheiro sozinho, não conseguir tomar um banho sozinho, não consegue se alimentar sozinho. Tem também associado a isso as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, que muitas vezes surgem também nesse cenário. Então é muito importante, Fabrício, é o que você falou, a gente realmente trabalhar esse paciente. Isso é muito interessante, Raquel, porque isso acaba virando um ciclo, Da parte física e da parte biológica ou da parte até emocional, Se eu sinto muita dor,
eu me sinto às vezes impotente em fazer aquela atividade, e aí o meu corpo eu já sinto uma desvalorização porque eu não consigo realizar algo, e aquilo vira um ciclo vicioso da dor, né? E aquele idoso ele vai cada vez se sentindo mais impotente, eu já não consigo fazer mais nada, e isso altera toda uma fisiologia muscular. Lembrando a vocês também que a parte hormonal ela é muito importante nesse momento, né? Então, por exemplo, os idosos, a testosterona, que é um hormônio primordial masculino, que age também nesse carreamento das proteínas para dentro da fibra muscular, ele é diminuído. Então, muitas das vezes, a modulação hormonal, essa reposição, ela também tem que ser feita, né, Raquel? Nossa, muito. Ajuda muito, né? Nos Estados Unidos a gente já vê uma reposição, um trabalho, né, dos médicos em relação à parte hormonal, que ela também é muito, ela é primordial, ela é muito, muito importante. E a testosterona, como você falou, ela devolve àquela pessoa, o homem principalmente, tudo aquilo que ele perdeu ao longo do tempo. E lembrando que o maior receptor de testosterona que o homem tem é o coração. As pessoas às vezes não sabem disso, mas o homem tem muito receptor de testosterona no coração. Então é muito importante a reposição desse hormônio. As mulheres também, a gente tem como verificar o painel hormonal, tanto de homens como mulheres. Hoje no Brasil existe um exame de saliva, você colhe a saliva e ali vem o seu perfil hormonal. Então é muito importante porque ali a gente consegue visualizar os déficits que tem aquele paciente e consegue trabalhar e tratar e repor tudo aquilo que está faltando. Com certeza, você aí de casa, homem ou mulher, que tem observado que a sua massa muscular ela começou a perder demais, né? A massa gorda, a gordura começou a aumentar e eu já não estou comendo tão mais assim, vamos começar a observar essa parte hormonal também. Os hormônios, eles agem com esse equilíbrio fisiológico, esse metabolismo fisiológico. Então, isso é muito importante. Muitas das vezes, o homem, ele pode ter uma produção de testosterona baixa e está com um aumento também do hormônio feminino. É aquele homem que, às vezes, está com muito acúmulo de gordura, né, Raquel? Sim. Então, isso é muito importante, porque isso altera a vitalidade do homem também, né, Raquel? E vale a pena a gente falar, né, para você, que todos os hormônios que se encontram no corpo feminino também estão no corpo masculino. Só que numa proporção diferente, né? O homem tendendo a mais testosterona, que é o hormônio masculino, e a mulher com uma variedade, com um perfil hormonal muito amplo, que são os estrógenos, né, que se dividem em 3, e a progesterona. Então, às vezes, o impacto da menopausa é muito maior na mulher em função disso. O homem já faz a andropausa lentamente. Então, é muito importante que a gente sempre esteja verificando, avaliando esse paciente como um todo, que é o que eu e o Fabrício já vimos falando aqui no programa. A avaliação precisa ser como um todo, como uma equipe multidisciplinar, para a gente justamente ir trabalhando os pontos que estão deficitários naquele corpo. Excelente, Raquel. Lembrando também que dentro, por exemplo, da osteopatia, a gente tem técnicas que estimulam essas glândulas que produzem os hormônios, né? E tem técnicas também vasculares que melhoram também a irrigação para aqueles tecidos. Então a gente estimula de maneira mecânica os tecidos e os órgãos para equilibrar essa produção hormonal. Então, além da parte química, né, quando eu falo química, eu estou falando da parte nutricional, a parte dos elementos, dos fitoterápicos, né, dos elementos primordiais que faltam para o nosso corpo. Então, muitas das vezes, a nossa alimentação ela é muito pobre, né, Raquel? Em zinco, em magnésio, que são precursores aí da questão hormonal, que auxiliam esse balanço hormonal, né? Então, hoje em dia, a nossa alimentação ela é rica em caloria e pobre em nutrientes, né, Raquel? Sim. Então, às vezes, a gente precisa dessa suplementação. A gente ainda tem esse recurso, né, mecânico, por exemplo, a osteopatia, a terapia manual, e a gente ainda tem também o trabalho de atividade física. Por exemplo, o Pilates é uma boa pedida nesse momento, que as pessoas podem fazer em casa, os exercícios, trabalho da respiração.
Então isso tudo melhora a ativação desse sistema hormonal e me mantém mais vital, mais forte, mais equilibrado, né, Raquel? Sim, para enfrentar todas as doenças e tudo que vai surgindo ao longo da vida. Lembrando também, Fabrício, que as pessoas têm muita dúvida. Alimentar é diferente de nutrir. Quando eu alimento, eu como o que estiver à minha disposição. Pode ser um café com leite, um pão com manteiga, isso é alimentar. Nutrir é o que o Fabrício está falando, é a nutrição celular. Eu consumir aqueles alimentos que vão levar nutriente para a minha célula. Com isso, eu fico com uma reposição de nutrientes muito mais eficaz e eu consigo enfrentar todos os meus problemas que surgem, né, ao longo do tempo. Muito bem, Raquel. Isso é muito interessante, pessoal. Só resumindo, então, nosso corpo ele é uma unidade, né? Muitas vezes nós dividimos o nosso corpo, né? Por exemplo, em sistema esquelético, a pessoa é especialista no estômago, no coração, só que nós somos uma unidade. Essa unidade inclui todos esses sistemas, toda essa parte estrutural, toda essa parte visceral, toda essa parte emocional. Nós não somos uma matéria puramente simples, a gente tem uma consciência. Então todos esses sistemas eles devem ser abordados e todos eles têm correlação. Então, por exemplo, como a gente comentou da parte hormonal, da testosterona, então quando um homem, por exemplo, ele se sente impotente, então, eu já estou cheio de dor, eu estou velho, eu já não me relaciono sexualmente mais, eu tenho uma certa impotência com isso, eu vou alterar a minha psique e inconscientemente eu vou estar diminuindo a minha produção de testosterona. Então o nosso corpo ele é totalmente organizado e equilibrado nesse sentido. Por isso que você aí de casa, quando você procura essas ciências integrativas, a gente precisa pesquisar e conhecer mais você nesse caso. Tá? Gostaria de agradecer vocês por mais essa oportunidade, mais esse programa. Vamos deixar aqui os nossos contatos, né? Deixa aqui o seu comentário, o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de questionar conosco, tá? Vai ser um prazer ajudar vocês, né, Raquel? Até o próximo programa. Saúde. Sempre saúde.